Saudações. Nós temos hoje um diálogo especial, a apresentação de um produto revolucionário. Eu sou Ted Anderson, seu advogado eleitoralista e constitucionalista. Nosso diálogo tem por base falarmos sobre TED-IA, um produto especializado nas eleições 2024. Ele abrange uma gama de informações e uma gama de profissionais que está por trás desse produto e efetivamente alimentando e sempre disposto 24 horas por dia a lhe auxiliar neste processo eleitoral. Eu vou passar agora a palavra, mas antes disso eu vou apresentar essa equipe que está aqui conosco, é uma parte da equipe, eu, Ted Anderson, jurídico, advogado com experiência de 2 décadas. A gente tem aqui conosco o Wellington Feitosa. Sim. E trabalhando com brand publish e marketing político já há 16 anos, né? Estamos aí à frente do negócio, vamos para frente. Na parte da contabilidade, nosso querido Odilon Duarte. A gente está à disposição aí de vocês para a gente fazer uma prestação de conta adequada, fazer os lançamentos contábeis e não deixar que você tenha nenhum problema na sua prestação de conta. É isso aí. E temos diretamente do Goiás a nossa expert em reprogramação, psicóloga, uma pessoa líder, que é a doutora Bruna Tomazetti. Por favor, fecha na Bruna. Bruna, te apresenta. É um prazer enorme estar nesse time força-tarefa, grandes líderes, pessoas extremamente técnicas, especializadas. E eu, a minha formação, sou psicóloga, com atuação na área de reprogramação mental, com 2 títulos de reconhecimento profissional e 8 obras escritas atualmente. O nosso objetivo aqui é fortalecer a imagem interna deste candidato, desta equipe, para que possamos passar cada vez mais credibilidade. É isso. Vamos lá. Estamos agora, a equipe ainda é maior, temos também a Daniela Bandeira fazendo esse treinamento de oratória, estaremos numa plataforma. Vou passar a palavra para o nosso diretor aqui, em vigor, em vigência, que é o nosso querido marqueteiro profissional da melhor qualidade, o Wellington Feitosa. Explica para nós, Wellington, como é esse produto, quem é esse produto, como é que ele se posiciona. Antes de tudo, deixar claro para vocês que estão nos ouvindo que inteligência artificial veio para ficar. E batendo um papo aqui hoje com toda essa galera que está por trás desse projeto, o nosso intuito é deixar claro para vocês que inteligência artificial não será mais um tabu e que nós iremos tirar o melhor proveito dela nessas eleições. Então, se você tem dúvidas ou tem muitos pré-candidatos a vereador aí e não consegue de fato suprir a necessidade porque são muitas dúvidas, eu tenho que me descompatibilizar e etc, coisa que nós vamos discutir aqui nesse bate-papo, a TED-IA resolverá isso para você de maneira prática e objetiva. Afinal de contas, queria escutar do Dr. Ted Anderson. As multas podem variar de quanto a quanto? Aquelas multas iniciais de propaganda irregular, que são as mais básicas, Sim. de 5 a 25 mil reais. Mas vamos lá, quem precisará, olha, nós temos um outro público que precisará também dos serviços da TED-IA. Me conta. Sabe quem? Meios de comunicação. E aí eu estou a falar, nós não tínhamos ainda conversado sobre isso. Verdade. Mas os meios de comunicação, eu tenho, por exemplo, experiência de ser o advogado especialista em direito eleitoral para televisão e rádio no estado do Maranhão. E até onde sei, sou o único especialista. Quantos anos já, no estado Ted? do Maranhão. Eu fiz aqui na rádio, na televisão, eu estou indo para a 4ª eleição. Rádio e televisão. Essa estrutura de rádio e televisão. Porque antes era só partido político e candidatos. Aí eu fiz campanha de presidente da República a vereador. Então eu fiz todas as campanhas, partido inteiro, só vereador, só senador, prefeitos, governadores, presidente da República. Então nós fizemos campanha, fizemos junto, né, Bruna Tomazetti, doutora Bruna Tomazetti, fizemos junto campanha para presidência da República. Então
a gente tem essa experiência vasta. Mas, nos meios de comunicação no estado do Maranhão, eu desconheço quem é o outro especialista nessa área. E a gente sabe que é uma especialidade muito rara, muito difícil, que é essa coisa de fazer os debates, dar orientação. Porque aí nós estamos falando de um ticket de multa que chega até a R$500 mil. Então, nós estamos falando... E pode aumentar muito mais. Na variação normal, nós estamos de 5 a 25. Nós estamos falando de multas mas que chegam para a valor esse muito e outro maior. cenário muito maior. Muito maiores. Os tickets são maiores. Só que tem um detalhe. A partir das últimas eleições, principalmente da anterior, a última eleição geral, essa obrigatoriedade, ou seja, esse cuidado dos meios de comunicação, se expandiram aqueles influencers ou canais em redes sociais, seja Instagram, YouTube, Facebook. Então, aquele que possui uma repercussão, porque a gente precisa levar em consideração, nisso, né? a gente precisa levar em consideração que alguns canais de redes sociais possuem uma extensão de informação, ou seja, de chegar às pessoas muito maiores do que algumas redes de televisão. Perfeito. Nós estamos falando de milhões de seguidores, de pessoas que possuem milhões de seguidores. Essas pessoas, a elas se aplicarão as mesmas regras rígidas que se aplicam. Então, nós temos um outro público aí também, que se aplica aos canais de rede de televisão. Então, essas empresas também precisam de informações assertivas durante o processo eleitoral, porque senão... E aí nós estamos falando só das multas, porque nós temos crimes eleitorais, seara criminal... Essa seara criminal será também uma instância em que a TED-IA também observará essas questões, né? Obviamente que a TED-IA, ela entrega todos os parâmetros, Sim. pelo que eu já pude dar uma avaliada nela em primeira mão, porém... Existem algumas coisas que já vão para o criminal, Exato. que é isso que o Dr. Ted está chamando a atenção aqui. Então, na esfera criminal, você que é candidato, pré-candidato, você que é influência, ou tem uma escala de influência no meio político, comprovado isso, você pode arrumar alguns problemas que eu acredito que você não terá se você estiver consultando a inteligência artificial TED-IA. E eu queria fazer um adendo disso e dizer, agora entrando já no meio contábil do nosso amigo Odilon, que está aí à frente de algumas campanhas há bastante tempo, fazendo essas prestações de conta. Eu, nesses dias, do dia 15 de janeiro para cá, no dia 25, eu vi uma súmula publicada no STF, STJ, onde eles decidem que até os cidadãos comuns que queiram fazer anúncios, por exemplo, eu quero votar na minha cidade no candidato A, e eu quero fazer um anúncio pago, tráfego pago, e botar o meu nome, a minha voz e a minha cara nisso. Nesse momento, você vai ter que passar por todo um procedimento para você poder fazer os seus anúncios de cunho político, eleitoral e de temas sociais. Porém, a partir do momento que você faz isso, você vai colocar o seu documento. E Dr. Ted, colocando o documento lá, você pode se responder criminalmente e responderá se você incorrer algum tipo de abuso. Agora, vamos para a questão prática aqui, Odilon. Se eu tiver que prestar contas disso, por exemplo, o digital influencer está ali, contratei uma empresa de marketing, etc e tal, só que dentro da empresa de marketing tem um apresentador, já é um influencer. Como é que fica essa prestação de conta? Como é que a gente resolve esse problema? É um curso padrão? Me conta mais, porque o pessoal de casa também quer saber, porque o uso do digital influencer nessa campanha poderá ser um tiro no pé. De todos os aspectos, jurídicos, do marketing, do contábil, para tudo. Exatamente. Antes de mais nada, nós temos que entender o processo como um todo. E o início do processo é você, primeiro, abrir uma conta. Essa conta ela tem algumas normativas para que ela precise de abrir uma conta. Então, todo político agora ele precisa de ter uma conta aberta em seu nome. Tudo que for gasto ou recebido tem que ser através dessa conta. Ela tem um momento que ela pode ser aberta e um momento que ela pode ser fechada. Então, primeiramente, todos esses gastos com prestações de conta, com o processo eleitoral em si, ele tem que ser feito especificamente por essa conta. Eu não posso, de forma alguma, ter outro gasto a não ser o que esteja dentro dessa conta. Ou seja, ele não pode prestar conta de outro gasto que não seja, que entrou ou saiu dessa conta. Então, isso é fundamental. Então, todo político, ele precisa necessariamente entender isso. Fazer uma abertura de conta,
com todas as especificações que a lei determina. E para isso a gente tem esse processo de orientação. Isso é praxe, né, Odilon? Isso praxe. É a lei. Né? Lei. Você não pode, está na lei. Você não pode fazer nada que não esteja dentro dessa conta bancária. No caso das prestações de conta, cada item tem que ter a sua referência e tem que estar previsto no processo, na legislação específica. Hoje, a gente não vê o digital influencer dentro de uma linha. Existe uma linha de comunicação. Certo? A prestação de conta por isso que faz sentido o que o doutor Ted falou. Isso são detalhes aí, né, desse processo eleitoral hoje. O TSE decidiu. Exatamente. O TSE decidiu pela última na eleição e assentou que a mesma regra que se aplica à rede de televisão e rádio se aplica aos meios de comunicação alternativos, aqueles que a gente chama de redes sociais. Então, efetivamente, o influencer é um diretor de televisão, é um dono de televisão, ele vai sofrer as mesmas imputações, multas e criminalizações, da mesma forma. E logo precisa também desta orientação jurídica. Contábil, nem tanto, nesse caso. Quem vai precisar é o partido político, por exemplo. Em si. O partido. Mas a orientação jurídica para não incorrer nessas multas eleitorais, em criminalizações eleitorais, Entendi. Etc. Bruna, o que dizem em cima dos palanques mostra muito de quem é, ou de quem serão, ou de quem já se tornaram os candidatos e como será a administração deles? Me fala isso aí. Excelente pergunta, Wellington. Primeiro, parabenizar, né? Que projeto lindo de ineditismo e vendo que vocês estão trabalhando em cima de um gargalo que não existe. É um produto específico, nacional, que não existe. Eu sei que muitas pessoas vão usufruir desse projeto. Olha só, tem uma reflexão que diz o seguinte: o seu corpo grita aquilo que você fala e eu não entendo. Ou seja, as pessoas estão enxergando aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. O político, ele não é só político no dia do processo de campanha eleitoral. Ele é político ao longo da vida. Uma pessoa que se torna ou quer ser pré-candidato ou futuro candidato é uma pessoa que já tem que estar plantando algo específico para o mundo social, que ocupa uma dor, né, de solução para um determinado público. Se eu não faço isso, é incongruente. O que essa pessoa está falando no palanque ou em mídias sociais, nesse mundo midiático, condiz com a realidade dela ou é um fake news? Tem pesquisas que dizem, Wellington, e é bem interessante, que muitas pessoas, né, foi feita uma pesquisa realmente específica sobre isso, que muitas pessoas, influencers, estão perdendo muitos seguidores por não terem uma vida coerente. Então, a nossa chamada para esse momento é dizer, aquilo que eu estou fazendo no dia a dia, eu estou diminuindo a dor de algo, de um público específico, aí o político tem grande chance de assumir essa candidatura. Vocês entenderam agora a importância de profissionais do quilate da Bruna Tomazetti em uma campanha? Entendendo que esses destravamentos cognitivos, emocionais e todas as físicas, né? Aí, porque o corpo grita, fala, e nós temos muitos personagens pitorescos nesse processo eleitoral. Existem muitas vinhetinhas, muitas chamadas com pré-candidatos assim que de fato não mudarão a sociedade em nada. E aqui fica o meu recado para os candidatos que são apenas personagens. Vocês, dificilmente nesse pleito, e para 2026 isso ficará impossível, praticamente impossível, porque o efeito tiririca de se eleger, ele passou. Ele não existe mais. Esse voto de protesto baseado nisso. Porque quando você vota protestando, né, doutor Ted, você vota sem entender propostas. Você não está interessado em propostas. O público hoje, Odilon, com o avanço das redes sociais e dessa mídia e dessa superexposição, a coisa ficou absurda, né? Então eu vejo alguns políticos colocando
materiais na internet, e aí o doutor Ted já levantou o dedo aqui, e eu quero Sobre falar o efeito disso. tiririca, né? A coisa do Esse efeito legalmente. tiririca, legalmente, a TED-A vai te responder isso. Mas enquanto isso, vamos à fonte. Doutor Ted, fica à vontade. Vamos lá. Essa discussão é importantíssima a partir da fala da Bruna e do Wellington no sentido do efeito tiririca. Vamos lembrar primeiro, estatisticamente, que esse personagem que alça aos quadros públicos através de eleições, ele é um personagem, assim, de um percentual mínimo. Nós não estamos falando que o universo dos nossos representantes são aqueles que adivinham dessa lógica do personagem. Então, a maior parte dos profissionais... Mas porque eles campanha, ganham muita visibilidade, ganham muito, né? Porque, no final das contas, a campanha, assim, quem alcança, quem chega lá, são aqueles caras que se qualificam melhor, que tem a melhor equipe, que tem o melhor preparo. Então, eles conseguem alcançar. A gente tem as exceções, que é a coisa do efeito tiririca. E cada vez mais está sendo combatido. Vai ser combatido exatamente por essas vias midiáticas, mas também será combatido, e já tem sido combatido, pela legislação, Wellington. Por exemplo, a gente tem agora as travas partidárias. A gente tem, por exemplo, a impossibilidade de um candidato levar todos os outros se não tiverem um mínimo de coeficiente eleitoral. Eu vou tentar ser mais claro ainda, para ficar mais claro ainda. Isso. Aquele que teve muito voto no processo eleitoral não leva mais, como fez o Tiririca, aqueles outros que tiveram poucos votos. Não leva mais, porque existem travas no processo eleitoral para aqueles que vão ascender o mandato. Então, antigamente, eu vou trazer exatamente o caso, não vou trazer do Tiririca, mas vou trazer um pouquinho antes do Tiririca. Nós tivemos esse efeito, que foi a primeira vez que vimos no Brasil, que foi o Enéas Carneiro. Enéas Carneiro, o grande Enéas. Meu nome é Enéas. O Enéas Carneiro, quando foi deputado, candidato a deputado federal, ele levou com ele um partido que não existia, um minúsculo partido, e naquele ano ele fez uma bancada de 5 deputados federais. Então ele fez um partido inteiro. Ele sozinho fez um partido inteiro. Com um discurso amplo, meu nome é Enéas. Mas é porque não haviam as travas eleitorais. Então ele teve praticamente 99% dos votos e os demais estavam lá na legenda dele. Então, assim, os caras chegaram a deputado federal com uma eleição com uma quantidade de votos menor do que a quantidade de votos para vereador no menor município do Brasil. Nova York e do Maranhão, no caso aqui do Maranhão. Então, foi um... Tu entendeu? Então, é aquele efeito manada mesmo. O judiciário começou a perceber isso, O judiciário combateu aquilo e o legislativo já alterou, então a gente tem travas, mínimo de 20%. E aí, dependendo, quando a gente vai fazer as cotas eleitorais, as coisas das sobras eleitorais, aí tu tem as travas que vão fazendo com que aquele que tenha uma quantidade muito grande de voto não leve os outros candidatos. Então, isso já é restringido. Além dessa, outras medidas jurídicas foram tomadas, que aí você poderá aprender lá no TED-A. É só perguntar pro TED e ele vai te responder. A TED-A, né, ou o TED-A, como queiram chamar, né, porque esse negócio de pronomes e prenomes, tá, eu vou deixar bem aberto, cada um. Eu sei que te falar que o nome é TED, né, e nem é uma inteligência artificial, mas eu queria deixar claro para vocês, eu vou perguntar para Bruna Tomazetti nesse momento, a influência das inteligências artificiais nesse comportamento social humano. E ela é a melhor pessoa nesta mesa, nesta bancada, para responder sobre isso. Afinal de contas, são 8 obras publicadas, então eu gostaria de te ouvir, Bruna. Excelente pergunta, Wellington, e você me faz pensar o seguinte. Imagine que você entre no avião e o seu avião vai embarcar para Nova York. Vocês me disseram que tem Nova York aí no Maranhão, bacana. Mas eu digo Nova York nos Estados Unidos. Excelente lugar para passar as férias depois das eleições. Depois das eleições. E aí a pessoa pronuncia lá, né, o piloto ou copiloto diz o seguinte: nós aqui não temos experiência nenhuma, mas estudamos muito toda a parte eleitoral, contábil, gestão de processos públicos e, né, políticas públicas, e vamos fazer um excelente voo com todo esse estudo, porque eu tenho muito conteúdo técnico, tem muita informação técnica. E aí que está a grande tchananã da pergunta. Nós, humanamente, sabemos que o que é certo e errado, que é mentira, o que é verdade. Ninguém engana as pessoas há muito tempo, pode ter certeza disso. E eu tenho certeza que nesse sobrevoo você vai pedir para sair, você não vai continuar, mesmo sendo o cara
top das galáxias, esse expert piloto que dá aula para os mega powers. Você vai sair do avião. Porque você quer pessoas que tenham atuações práticas com resultados. Assim é o movimento artificial. Mesmo com toda a engrenagem que nós vivemos e assistimos, não temos como sair fora, é uma realidade, né, mundial, vivemos nessa condição. Brasil, o país que mais usa o movimento midiático, somos nós brasileiros, tanto é que estamos com a maior crise de ansiedade mundial por causa disso, em consequência dessa situação. Então, o que eu quero te dizer é, nós estamos ali há muito tempo assistindo, vendo, envolvidos com tudo aquilo ali. Só que nós sabemos diferenciar humanamente o que é certo e o que é errado. O quanto isso vai influenciar positivamente ou não. Nós temos o nosso julgamento e sabemos que a coerência, ela prevalece. O que manda é aquilo que a pessoa faz no seu dia a dia. Os eleitores vão pesquisar, eles querem saber, alguém vai comentar sobre o trabalho que está sendo feito. E aí nós vamos pesquisar e vamos tirar as nossas conclusões a respeito daquela liderança que quer ser o seu candidato em determinado partido. Então, falando em termos práticos, para você que nos ouve, a inteligência artificial, ela precisa, de fato, de um suporte. Então, nesse momento, mesmo como a doutora Bruna acabou de deixar claro aqui, e ela entende da pauta, substituir o humano pela inteligência artificial não é o 100%. Inclusive, doutor Ted, no nosso produto, na TED IA, é justamente o que acontecerá. Acontecerá uma intervenção humana a partir do momento em que perguntas e casos específicos que não existem resoluções de nenhum dos tribunais a nível de Brasil com relação ao eleitoral / constitucional, que eles conversam muito bem. Então, baseado nisso, doutor Ted, eu queria que tu esclarecesse o que de fato será a TED IA. Vai ser só inteligência artificial ou em dado momento a pessoa pode chamar ali um especialista e etc e tirar uma dúvida? Obviamente que a gente vai colocar um limite de dúvidas que você pode tirar, né? Porque também a gente vai responder praticamente 90% de tudo que tem no eleitoral. Esse é o nosso objetivo e a meta da inteligência artificial. Mas vai precisar de gente, doutor Ted? Me esclareça. Vamos lá. Essa pergunta é fundamental. Nós estamos há um bom tempo, nós estamos aí fazendo o treinamento do TED-IA, já a partir de outubro do ano passado, depois que houve o assentamento legal da legislação para essas eleições, a gente começou a fazer essa alimentação com a inteligência artificial. Claro que essa alimentação, ela começa a ser afinada, o último afinamento foi feito agora depois que saiu as resoluções do TSE. Agora em março, no começo deste mês. Exatamente por isso, não faria sentido esse produto, Bruna, ter sido lançado antes de março, porque ainda haveria as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral a acrescentar alguma normativa no processo eleitoral, porque o TED-IA precisa estar atualizado com todas as normas eleitorais. Mas o Hélito traz uma discussão interessante. Primeiro, para aquela pessoa instrumentalizar o TED-IA, ou seja, obter respostas assertivas e práticas, ela precisa ter uma espécie de preparo inicial. Não dá para ser uma pessoa, efetivamente, que não tenha um mínimo de tato com o processo eleitoral ou que não tenha uma instrução específica. Isso nós vamos fazer, um treinamento, uma instrução, exatamente para que as pessoas melhorem a forma de perguntar, porque isso é do modelo da inteligência artificial, né, Wellington? Por isso é que ela é objetiva, né? Ela é para pessoas e um público-alvo definido. Pronto. Então, além disso, ela foi carregada, carreada, alimentada com, claro, toda a legislação eleitoral e jurisprudência eleitoral, isso é o mínimo. Certo. É o mínimo que ela conheça. E o mais legal disso é que ela não conhece informações externas que possam confundi-la. E esse é o grande X da questão. Por exemplo, se tu pega um chat GPT-4, ou tu pega um que há de melhor aí, né? Qualquer uma das inteligências artificiais disponíveis no mercado, efetivamente tu terá uma base de dados que é muito ampla e é contraditória entre si. Então, resultado disso, respostas erradas. Por quê? Porque a maior parte das pessoas da base de dados disponível nas redes sociais ou no Google, dá um Google, tu vai lá encontrar muitas respostas erradas.
isso que você não vai encontrar no TED-A. Então, tu tá me dizendo que a TED-A, ela não é um compêndio de informações encapsuladas somente. Ela tem um raciocínio para o direito eleitoral e para a sua aplicação. Esse é o ponto. É exatamente isso. Ela, além de conter apenas informações que ela precisa saber, sem confundir com informações externas, para ela não te dar respostas erradas, ela já foi se desenvolvendo. Nós fizemos esse trabalho de acompanhamento para que ela diariamente aprendesse a responder questões práticas. Então, por exemplo, claro que vai chegar um momento, porque tem a ver, é exatamente isso que tu me trouxeste. Algumas discussões ainda não foram levadas, Bruna, pro Tribunal Superior Eleitoral. Ainda não foram levantadas, até porque a legislação eleitoral ela vai se alterando a cada 2 anos. Então, assim, há matérias que não estão na legislação. Isso é importante porque a inteligência artificial passa sempre por atualizações. Sempre diariamente. Ela não Sim. está na legislação e não está na jurisprudência dos tribunais. E aí, nesse caso, quando ela não estiver em lugar nenhum, ela já... Algumas dessas dúvidas já foram treinadas nela, e as outras que surgirão, nós teremos o suporte, né? O suporte exatamente da nossa equipe, para todas as áreas afins, para o direito, para a contabilidade, para o marketing, para a reprogramação, além dessa orientação diária, a gente vai ter um suporte exatamente quando necessário, a gente vai fazer uma avaliação, nós vamos receber, vai ter um canal lá, um local de envio de mensagens e dúvidas e tal, e lá naquele momento a gente vai... Um WhatsApp aí da vida que a pessoa possa tirar dúvidas com um atendimento mais específico, né? Que é específico do específico, cada caso é um caso, aquela ideia do jurídico lá, né? Então, quando tem um grau de complexidade muito grande ao caso concreto, a gente tem um suporte que pode ser alcançado para aqueles, claro, que adquirirem o produto e estiverem dentro dessa estrutura, dessa plataforma do TED-A. Os caras estão sonhando em ser candidatos e etc. e tudo isso. Mas se o partido não estiver todo regulamentado do ponto de vista contábil aí, porque existem CNPJs, diretores municipais e todo esse pessoal, e a pessoa responsável pelo diretório, com toda uma documentação, né? Para além dos títulos e somente comprovantes de endereço. Tem muita coisa envolvendo aí. Então, para os candidatos, os pré-candidatos que estão nos vendo, me diz aí, existem prazos, dá para resolver depois? Como é que é essa questão do diretório municipal para os partidos, ou para o partido em si, geral? É muito importante essa pergunta, porque nós estamos aí há 5 dias dos registros da filiação, né? Então, os candidatos... Né? Porque 1º de abril não é feriado, né? Exatamente, 1º de abril não é feriado. Então, os partidos têm 5 dias para ter todos os seus candidatos filiados, né? Ou os possíveis candidatos. Se o partido tiver com algum problema, tiver com qualquer irregularidade jurídica, contábil, multa, ele tem que se regularizar tudo isso antes de pleitear o registro da candidatura. Porque se tiver com problema, os candidatos não vão poder ser candidatos. Ou seja, não vai existir o registro das candidaturas. Não vão para frente, né? Exatamente, não vão para frente. E nesse período, entre o dia 5 de abril até o dia 15 de agosto, é o período onde eles vão ter que se regularizar. É verdade que tem muito partido, doutor Ted, que filia e faz tudo, mas vão para briga aí até agosto, utilizando os prazos e etc. Acontece muito no Brasil isso? É uma verdade? É muito comum acontecer isso. Ainda há o que ser feito nesse sentido, o Odilon falou, a gente tem um prazo ainda, mais 5 dias para fazer essa primeira regulamentação. Depois disso, a gente ainda tem o prazo final de registro de candidatura, nós estamos falando de 15 de agosto, entendeu? Que aí já tem um prazo mais adiante. Depois disso, a gente ainda pode fazer isso, claro, subjúdice, que a gente chama, né? E aí a gente precisa efetivamente de uma orientação específica, precisa demandar na Justiça Eleitoral para que aquele partido consiga comprovar e fazer a sua regulamentação, para que no final, no ano que vem, quando eleito todo mundo, não haja nenhum problema de impedimento para a cessão ao mandato. Mas ainda há o que ser feito daqui para lá, claro, o que deve ser feito é fazer essa regularização quanto antes. Acompanhe agora tedanderson.com.br, você já pode adquirir o produto, essa plataforma TED-A, a plataforma de acompanhamento eleitoral,
desde as convenções até as prestações de contas eleitorais. Com essa equipe brilhante que está aqui tem parte da equipe, e o ponto crucial, ponto-chave, que alterará os processos eleitorais favoravelmente para você, será a inteligência artificial especialista em eleições 2024, TED-IA. Até logo.